Olá, meus caros alunos e alunas. Olá, turma. Estamos dando início a mais uma aula aqui de Direito Empresarial e, como você sabe, da última vez nós já anunciamos que hoje falaríamos um pouquinho sobre a falência e a recuperação de empresas. É importante salientar que esta disciplina, este regime empresarial, está definido pela Lei 11.101 de 2005, que regula os processos de falência e recuperação de empresas, que você está vendo aí na nota de rodapé número 155, tá certo? Pessoal, esta semana, antes de continuar aqui, nós estamos falando aí das aulas, né? Do dia 8, 9 e 10, segunda e terça à noite e quarta-feira de manhã, esta aula sempre gravada para as 3 turmas, para as 3 aulas, né, para os 3 períodos aí, 2 turmas na verdade, são na verdade 4 turmas na quarta-feira e 4 turmas na segunda e terça, são 8 turmas ao todo aí, tá? O que a gente precisa, aliás, 6 turmas, né, 6 turmas. Desculpa. O que a gente precisa deixar claro aqui? Estou colocando para vocês o nosso simulado que vocês têm, então, aí, como eu prometi, até o dia 21 para fazer. Então, mais uma vez, por favor, olha, tem gente que está desobedecendo isso e fica uma grosseria de minha parte quando eu não atendo, quando eu não dou resposta, ou quando eu simplesmente ignoro, ou então eu digo que não serve. Pessoal, nós temos que colocar o trabalho no Moodle, tá? Na plataforma Moodle, porque é lá que eu vou controlar tanto a atuação do aluno, quanto a apresentação do trabalho. Então, se você, vamos combinar aqui, pessoal, combinado, hein? Se você não colocar no Moodle, você pode esquecer a nota. Não vai ter nota. Tem que colocar no Moodle. Dá um jeito. Vai na casa do primo, do namorado, do pai, da mãe. Vai na faculdade. Enfim, coloca no Moodle. No máximo até o dia 21, que eu vou dar aí como prazo para... É suficiente, 15 dias, para colocar essa tarefa. Pessoal, não tem choradeira. Você pode mandar de qualquer outro tipo de coisa, qualquer outro tipo de remessa. Por Sedex, por e-mail, por WhatsApp, de jegue, entendeu? Qualquer coisa que você mandar não vai ter valor. Pelo amor de Deus, evita confusão para nós. Nem fale, nem me pergunte, tá bom? Vamos combinar isso. É no Moodle, beleza? Por dizer isso, vamos falar então da falência e recuperação de empresas. Aqui na apostila você viu que tem um texto bem pequeno. Na verdade, pessoal, o assunto é longo, né? Ele é muito longo. Então eu reservei, quando eu faço aulas presenciais, isso aqui normalmente é uma aula só na sala, e a aula tem muita gente fazendo perguntas, ou às vezes bagunça, o professor tem que interromper. Então, isso aqui é até muito para uma aula só. Mas como aqui nós estamos fazendo online, eu estou gravando a aula para você e não tem interrupção, esse assunto que está aqui na apostila pode parecer pequeno, mas você vai ver que eu estou utilizando de um subterfúgio para esta aula ficar interessante para você também, tá certo? Então, olha lá. Primeiro, a lei de falências vigorante no país atualmente data de 1945. Esquece isso porque, na verdade, ela foi, né, modificada em 2005. Então, quando eu disse isso aqui, é porque até 2005 a lei era antiga, tá? Agora ela é de 2005, 2005. E com essa lei aqui que a gente já falou da nota de rodapé, 11.101. Foi substituída, né, pela lei moderna, etc. e tal. Agora, nós vamos falar o seguinte, esta lei trouxe algumas novidades.
Por exemplo, na lei antiga, que isso era justificável falar aqui nessa apostila ainda nessa época, a lei antiga trazia um instituto chamado concordata, que nesta lei aqui nova modificou. Não existe mais a concordata. Eu vou dar o exemplo de concordata, vou falar o conceito para que você tenha conhecimento disso, saber o que era, certo? Mas o que importa agora é nós sabermos que existem dois institutos que regem a situação empresarial nas dificuldades financeiras ou patrimoniais das empresas, que são, na verdade, a falência e a recuperação de empresas. Então tá aqui, falência e recuperação de empresas. Pessoal, o que é importante você ver como conceito? Quando a gente falar em qualquer coisa falimentar, ó, essa palavra falimentar vai lembrar então a falência, né? A natureza jurídica da sentença falimentar, então, significa uma sentença que decretou falência, tá certo? Ok? Processo de falência termina com uma sentença e essa sentença declara a falência da empresa. Aí, ó, a natureza jurídica da sentença falimentar é declaratória constitutiva. Então, a gente vai ver por que isso. Você não está fazendo um curso de direito, você está fazendo um curso de administração. Mas é importante que você tenha essa noção aí. A sentença ela não é condenatória. Numa sentença, o juiz pode condenar, pode declarar e pode constituir. Quando ele condena uma pessoa. Você deverá pagar em 3 dias essa pessoa aqui X reais. É uma sentença condenatória. Quando é declaratória, a sentença declara. Então, declaro falida a empresa. Então, ele simplesmente declarou falida. Aí, o que acontece? Todas as consequências desta declaração estão na lei de falência. Então, não há nenhum problema do juiz só declarar. Quando ele declara, o falido, por consequência, nós vamos ver já aqui algumas coisas. E também, a sentença pode ser constitutiva. Quando é constitutiva? É quando constitui um direito, né? Então, no caso aqui da sentença falimentar, primeiro o juiz declara que a empresa faliu. Segundo, ele constitui os direitos das pessoas que estão participando daquela empresa naquele momento, seja como devedoras, seja como credoras. As devedoras será constituída uma obrigação. E às credoras será constituído um direito. Obrigação de pagar, direito de receber, percebe? Então isso é interessante. E você que quer progredir um pouco aí na sua vida profissional, você tem esses caminhos para seguir, tá certo? Então, o que nos importa aqui é pensar nesse sentido. Então, ó, primeira, porque reconhece a justeza do pedido quanto ao direito do credor. Portanto, ó, vendo? É justo que o credor peça a falência. Segundo, porque constitui o novo estado para a pessoa jurídica. O estado de quê? O estado de falido. A empresa faliu. E quais são essas consequências? Né? Nós vamos ver aí algumas coisas. Pode ser que nem matemos tudo isso nesta aula de hoje. Mas olha, começamos pela sentença, só para dizer o seguinte, ó. Os requisitos substanciais da sentença de falência encontram-se no artigo 14. Então, olha lá, praticadas as diligências ordenadas pela presente lei, o juiz, no prazo de 24 horas, proferirá a sentença, declarando ou não a falência. Então, se ele disser assim, ó, deixo de declarar a falência, é porque ele não encontrou um motivo para levar aquela empresa à bancarrota, como se fala no popular. Bancarrota seria quebrou a banca, né? A pessoa não pode mais continuar praticando a atividade empresarial. Então, a sentença, gente, ela está no artigo 14. Eu queria fazer o seguinte agora. Vamos deixar essa tela aqui e vamos dar um pulinho na lei. Olha aqui, ó.
Eu já disse para vocês numa outra ocasião que quando você precisar de uma lei, você vem aqui, ó, planalto.gov.br, planalto.gov.br/. Essa barra é de acordo com a lei que você quer. Eu aqui, ó, Código Civil, ó, tá vendo? 03, né? Legislação Civil. Ato tal, isso aqui é o endereço da lei. Quando você vai chegar lá na lei, você clica nela aqui, ó. Aqui, por acaso, eu fui procurar, ó, Lei 11.101, ó. Né? Então, isso aqui está lá no site. Aí você procura pelo ano. Aqui só tem lei de 2005, ó. Tá vendo? 2005. Então, você encontrou, você clica aqui, né? E vai para a lei. Ó, aqui uma dica para vocês. Às vezes tem essas coisas aqui, ó. Mensagem de veto. Se você clicar aqui, quando o presidente da República veta, significa que ele proíbe a vigência daquele artigo. Aqui tem um, ó, vetado, ó. Ele proibiu isso aqui. Então, isso significa que não tem valor. Quando o presidente faz isso, essa lei volta para o Congresso e o Congresso analisa por que o presidente vetou. Essa mensagem aqui, ó, mensagem de veto. O presidente, por consideração e por obrigação legal também, não é assim, todo presidente é o mandante do país, mas ele tem obrigações. Não é simplesmente porque é bonzinho, não. Ele tem obrigações legais. Então, ele manda para o Congresso dizendo, olha, eu vetei a lei por causa disso. O Congresso analisa as razões apresentadas pelo presidente e aí eles têm dois caminhos. O primeiro é concordar com o veto. Se ele concordar com o veto, a lei vem assim, vetado. Significa que tem o artigo 4, mas ele não vale. O Congresso aprovou, mas o presidente da República não aprovou, então não decretou, certo? O segundo caminho para o Congresso é derrubar o veto. Se ele derrubar o veto do presidente, coloca em votação, significa que a lei vai vir aqui, ó, com a vigência desse artigo. Mas quem está legislando aí, quem está colocando a obrigação para o povo é o Congresso, e não o presidente da República. Quando acontece isso, o presidente fica todo assim, ó. Eu vetei. Era para vocês não terem essa obrigação, mas ó, o Congresso foi lá e fez isso, percebem? Então o Congresso nem sempre tem essa coragem de derrubar um veto de um presidente. Às vezes existe muita rixa, né? Nós estamos vendo aí agora, nesse momento, estamos atravessando por uma situação que o presidente está vetando que haja aumento de salário para os servidores públicos nas cidades do Brasil até o final do ano de 2021. Por que isso? Porque no coronavírus está todo mundo perdendo dinheiro. Inclusive, muita gente da iniciativa privada está tendo seu salário reduzido em 25% até. Alguns chegaram até 50%. Então, o que o presidente está falando? Não é justo que continue tendo aumento de salário o servidor que já não vai ter o seu salário reduzido. Então, ele está vetando isso. Aí o Congresso quer derrubar. Por quê? Bater de frente com o presidente. Mostrar que o presidente não tem força. Percebeu? Tentar derrubar o presidente. Então, tem uma campanha, inclusive, aí dos empresários para que não haja essa derrubada desse veto. E depois tem aqui uma situação assim, ó, vigência. Indica a partir de quando essa lei começou a valer. Porque às vezes, já falei para vocês aqui, o Código Civil, por exemplo, foi aprovado em 2002 e ele só ficou valendo em 2003. Um ano de espera para que o povo passe a entender as coisas que foram feitas e modificadas por esse código, né? Além disso, pessoal, às vezes aqui vem assim, ó, texto consolidado. Quando é que tem texto consolidado? Você vai ver aqui embaixo que vai ter algum lugar em que o texto está achurado. Não sei se você conhece essa expressão, mas eu explico para você o que é na hora certa. Então, quando esse texto está achurado, tem um outro texto logo em seguida. E aí a gente fica confuso. Qual é o que vale? O achurado é o texto riscado.
Então, é o que não vale. Quando tem aqui texto consolidado, você clica nesse texto consolidado, esses achurados desaparecem, porque não interessa mesmo, ele não vale. Então, para que você vai ficar analisando, né, texto que não vale? Ok? Dadas essas dicas, vamos ver aqui, ó. Lei 11.101, de 9 de fevereiro de 2005. Pessoal, esta lei disciplina a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência do empresário e também da sociedade empresária, doravante referido simplesmente como devedor. Então, ó, primeira dica, nesta lei, quando você escutar a palavra devedor, pode significar empresário e pode significar sociedade empresária. Devedor é a mesma coisa que esses dois para esta lei, tá certo? Ok? Muito bem. Então, ó, esta lei não se aplica a quem? Veja, não pode ser aplicada. Primeiro, a empresa pública e a sociedade de economia mista. Quem que é a empresa pública? A empresa pública é uma empresa estatal. Eu me lembro agora, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, empresa pública. Ela é uma empresa, um banco, mas é público porque é do governo federal. Banco do Brasil, apesar de ter algumas ações, também, né? Algumas ações vendidas para as pessoas físicas. E o que é uma sociedade de economia mista? Por exemplo, a Petrobras é uma empresa, SA, e tem muitas ações vendidas no mercado, mas o maior acionista é o Brasil, é o governo federal. Mas não o governo, tipo hoje Bolsonaro ou Lula ou Dilma, é o Estado brasileiro, o Brasil, a União Federativa. Aí, pessoal, olha só que legal aqui. Vocês se lembram do movimento da corrupção, que pegaram muitos contratos da Petrobras e roubaram a Petrobras? Alguém pode ficar assim confuso, mas por que, né? Como é que é possível entrar na Petrobras e fazer essas coisas? Se é uma empresa tão, né, considerada, tão importante no mundo econômico brasileiro. É porque ela é isso aqui, ó, economia mista. Então, ela tem uma parte que é administrada pelo Estado. O Estado manda quem para lá? Manda os seus representantes. Aí os partidos políticos ficam apertando o governo, aí sim muda, deixa de ser Estado para ser o governo. Hoje Bolsonaro, antes Dilma, depois Temer, né? Esses governos são pressionados e cedem para os partidos, porque os partidos ajudam lá no Congresso a aprovar as coisas e tal, e aí manda um camarada lá para Petrobras para ser diretor. O sujeito vai lá e começa a roubar o dinheiro da empresa. E olha, praticamente autorizado, né? Porque ele faz as coisas lá e ninguém fala nada, porque se falar, vai preso. Quer dizer, vai preso não, tem punição lá dentro da empresa. Então, a maioria das vezes, ninguém fala nada. Bom, então, esses dois tipos de empresa, a pública e a de economia mista, não pode sofrer falência. Também não pode sofrer falência quem? A instituição financeira, pública ou privada. Então, a Caixa Econômica, como falei agora há pouco, o Banco do Brasil, Bradesco, não pode sofrer falência. Cooperativa de crédito, ó, tá aí, ó, Siscob, Sicredi, né, não pode sofrer falência. Consórcio, também não. Entidade de previdência complementar, né, também não. Por exemplo, Bradesco, previdência privada, essas coisas assim. Sociedades operadoras de plano de assistência à saúde, por exemplo, Unimed, né? Só para citar aqui alguns nomes assim, como exemplo, não pode. Seguradora, sociedade seguradora. Sociedade de capitalização, né? Vocês sabem aquela empresa que vende aí o Vale Sorte, né? Então é uma sociedade de capitalização, porque você quando compra o Vale Sorte, se você ler direitinho lá atrás daquele envelopinho lá, você vai perceber, o formulário aliás, né? Não é envelope, mas você vai perceber que ali está criado um título de capitalização. Depois de um determinado tempo, você tem direito de receber de volta uma parte do que você pagou.
Outras entidades é que ninguém vai buscar, tá, gente? Ninguém lê aquilo lá. Você pode ver que está com letrinha bem pequenininha, você precisa de uma lupa bem grande assim para entender. Então as pessoas jogam fora. No passado tinha muita gente que comprava bilhete premiado. Eu compro bilhete premiado, não, bilhete vencido, etc. E tal. As pessoas não sabiam por quê. Por quê? Porque tinha isso, ó. O cara comprava lá por 1 centavo, juntava 10, dava, né? Mas é porque depois ele ia lá e recebia a parte do dinheiro que estava lá, que tinha direito de receber de volta. E outras entidades legalmente equiparadas às anteriores. Essas entidades, pessoal, por exemplo, equiparadas, aqui a gente vai encontrar, você já sabe disso, a sociedade simples, por exemplo. Ela não pode sofrer falência. A gente já estudou isso, né? Por quê? Porque ela exerce uma atividade intelectual, né? De natureza científica, literária ou artística, ó. E aí ela não pode sofrer falência, a não ser que esteja naquela exceção, ou seja, que a atividade esteja caracterizada com elementos de empresa, e nesse caso, se tiver elementos de empresa, ela passa a ser empresa, e aí ela pode sofrer falência. Ok? Muito bem, vamos lá. Ó, não são exigíveis do devedor. Então, aí nesse caso, o devedor, quem é? A gente já viu, né? Na recuperação ou na falência. Pouco importa se é recuperação ou se é falência. Não se pode exigir do devedor. O quê? Obrigações a título gratuito. O que é isso? Contratos de comodato. Eu já falei para vocês, por exemplo. Suponhamos assim, ó. A empresa vende gás. Só que para armazenar gás, tem que ter aqueles tubos bem grandes no hospital, por exemplo, né? Tem que colocar aquelas coisas lá. E aí, para ele colocar lá e ficar sempre recebendo, comprando da mesma empresa, a empresa faz o quê? Manda um vasilhame daquele de graça, mas não é doado. Ele faz um contrato de comodato. Quando acabar o consumo, que ele não precisar mais comprar, ele devolve aquele bem. Percebem? Então, num processo de falência, é impossível você pedir para devolver logo os bens. Pode devolver. Tá? Não são exigíveis. Também as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência. O que é isso? Ó? Salvo as custas judiciais decorrentes do litígio com o devedor. Então, por exemplo, se tiver que fazer uma perícia para chegar no crédito, essa perícia, o credor vai pagar para um perito fazer, certo? Quando pagar, vai ter uma despesa. Não pode levar essa despesa para falência, pagar. Mas as custas judiciais do processo de falência, isso pode vir na conta do falido, para o falido pagar, certo? A decretação da falência ou deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição de todas as obrigações ou ações executivas, ações de execução. Pessoal, isso aqui eu já falei para vocês, prescrição é quando perde o direito de cobrar, né? Então, nesse caso, ó, entrou com o processo de falência, suspende. Não pode mais cobrar, tá? E aí vem algumas coisinhas aqui importantes, mas como nós não estamos fazendo um curso de direito, e sim de direito empresarial, eu vou pular aqui para as coisas mais importantes. Primeiro, vamos falar de habilitação. Habilitar significa tornar hábil, tornar justo, tornar legítimo. Para quê? Para receber o crédito. Então, toda vez que tiver uma falência, é importante que quem tem crédito vai lá e se habilita. Eu estou, seu juiz, me habilitando, eu quero receber meu crédito. Percebe? Então, esse é o conceito de habilitação. É um ato praticado pelo credor para tornar-se legítimo recebedor do crédito num processo de falência. Ou também num processo de recuperação de crédito, tá certo? Recuperação de empresa.
Então, esse é o conceito de habilitação. É quando se torna legítimo para receber, tá certo? Vamos ver aqui as consequências disso, como se faz isso, né? A habilitação do crédito realizada pelo credor nos termos do artigo 7º, parágrafo 1º, portanto, tá aqui, ó, artigo 7º, a gente viu agora há pouco, parágrafo 1º, publicado, editado, são normas aí para serem seguidas, né? O que ela deverá conter? Então, ó, nome, endereço do credor, qualificação, na verdade, tem que qualificar certinho. O valor do crédito, ó, né? Os documentos comprobatórios que provam o crédito. Não adianta você chegar lá somente e dizer assim, ele me deve. É preciso provar, dizer, olha, ele me deve por causa disso, disso, disso. Está aqui o contrato e ele não me pagou ainda. Tá? Aqui vale salientar que às vezes as pessoas tentam fraudar uma falência, né? E aí tenta receber um dinheiro que não tem, que é para depois rachar com o falido. Mas isso não pega, porque o juiz checa tudo. Inclusive pode levar até a uma questão de crime. O juiz pode mandar estabelecer ou criar um processo chamado inquérito judicial, que pode levar, inclusive, ó, para o chilindró, quem estiver tentando ludibriar a justiça. Ludibriar a justiça. A indicação da garantia, quando houver, né? Se não houver garantia, não tem que falar nada disso. E a especificação do objeto da garantia, certo? Quando tiver, tá bom? Por enquanto, aqui na habilitação, vamos ficar com isto. Vamos ficar com isto. Aí, pessoal, nós vamos agora falar do administrador. Olha, o administrador judicial será profissional idôneo, ó, preferencialmente advogado, economista, administrador de empresas ou contador. Então, olha, pessoal, gente fina que estuda no Centro Universitário Cidade Verde. Para administrar um processo judicial, né, precisa ser ou advogado, ou economista, ou administrador de empresas, ou contador. São 4 pessoas físicas que podem ser administrador, percebem? Então, minha gente, tem um vasto campo aí para você se especializar. Agora, você quer ser isso, vai ganhar muito dinheiro. Porém, precisa entender muito. Não é só essa superficialidade que eu estou tendo aqui. Além de todo esse conhecimento da lei material, que é esta que nós estamos estudando agora, você tem que conhecer de processo, você tem que conhecer de habilitação de crédito, você tem que conhecer de direito material, de direito processual, prazos, testemunha, enfim, cálculos. Você tem que ser realmente, sabe o quê? O bicho da goiaba na economia, na administração, na contabilidade ou no direito. Então, gente, tem que estudar para sempre. Mas o que importa? Ó, não é só advogado, também não é só economista, também não é só administrador, pode ser contador. Ou seja, os 4. Você está no caminho certo, tá bom? Pessoal, artigo 22 diz o seguinte, ó, qual é a função do administrador? Então, isso aqui é importante, porque se você quiser ser um administrador, você já começa a ver por aqui, ó. Na recuperação judicial. Então, primeiro vamos verificar na recuperação judicial e na falência. Os dois, né? O que ele precisa? Então, ó, enviar a correspondência, fornecer todas as informações, extrato dos livros dos devedores, exigir dos credores qualquer informação, elaborar relatório da relação dos credores, consolidar o quadro geral dos credores, requerer ao juiz convocação da assembleia, contratar... Vai trabalhar, gente. Não é só ganhar dinheiro, não. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Isso nos dois, tá? Na recuperação judicial e na falência. Agora, só na recuperação judicial, vamos esquecer a falência. Na recuperação, ele tem que fazer o quê? Fiscalizar as atividades do devedor, porque aí tem uma diferença, pessoal. Eu ia falar isso agora, mas tem uma diferença. Na falência, isso a gente não vai ver hoje, na próxima aula, né?
Quando o juiz decreta, ele fecha, lacra a empresa, não pode mais trabalhar. E aí tem uma consequência muito grande, porque ele decreta hoje, mas a falência não vale a partir de hoje. Ela vale lá de trás, eu vou mostrar isso para vocês. Isso é na falência. Aí fecha a empresa, para de trabalhar. Tá? O funcionário não sabe, o juiz tomou a decisão por volta das 19 horas ou 20 horas. E às vezes tem um oficial de justiça lá no cartório que fica esperando o juiz decidir. O juiz fala, ó, avisa para o oficial ficar aí que eu vou precisar dele. O juiz faz o processo, aí o cartório expede toda a documentação, e saem uns papéis sulfite assim, gente, dizendo por ordem do juiz e tal, não sei o que lá, não pode abrir essa empresa. O oficial de justiça vai lá com um vidro de cola e cola na porta. Mas não é simplesmente na porta, assim, no meio da porta. Ele cola aonde abre a porta. Então, vamos supor o seguinte, ó. Aqui, ó, né? Nessa junção assim, ó. Ele chega aqui e coloca o papel aqui. Aí a pessoa vai chegar para abrir e não pode abrir. Porque se abrir, vai rasgar o papel, a comunicação do juiz. Pode ir preso por causa disso. Então, tá lá, não pode abrir. Aí o funcionário chega para trabalhar. Isso aí sai do fórum mais ou menos umas 8 horas da noite e vai lá lacrar a empresa. Então, 10 horas da noite está lacrada a empresa. No dia seguinte, o funcionário que estava em casa não sabia nada disso, chega para trabalhar, tem um papel lá, ó, não pode abrir a empresa. É triste, gente, é uma tristeza incrível quando acontece isso, porque os funcionários que não sabiam ficam ali na calçada esperando chegar gerente, diretor, dono, quando é o caso. E sabe o que acontece? Essas pessoas são informadas pelo advogado e eles não vão lá. Aí é que é pior ainda, porque você se sente, ó, sem emprego, porque você está na calçada lá, a empresa faliu. E desconsiderado, porque ninguém vai te avisar. Isso aí é terrível. É terrível. Então, são consequências na falência. Na recuperação judicial, na recuperação não fecha a empresa. A empresa continua todas as suas atividades, ó. Então, só há apenas uma norma interna, né, intraprocesso, quer dizer, dentro do processo, que leva o empresário a seguir novas regras ali. E qual é a função, então, do administrador? Olha só, fiscalizar as atividades do devedor, requerer a falência caso haja descumprimento do plano, né? Porque quando há essa recuperação, existe um plano. Esse plano significa que o empresário assume uma responsabilidade, ó, no plano de recuperação. Se ele descumprir esse plano, o juiz pode mandar decretar a falência. E é o administrador que pode fazer esse pedido para o juiz, percebe? Apresentar ao juiz para juntada aos autos relatório mensal, apresentar relatório sobre a execução do plano todo mês, tá? Bom, isso aí é o papel do administrador só na recuperação. Agora vamos ver só na falência. Tem mais um elenco aqui, ó. Um leque de coisas que ele tem que fazer. Por exemplo, ó, avisar pelo órgão oficial lugar e hora diariamente aos credores, né? Terão à sua disposição os livros. Onde é que estão os livros? Está aqui. Examinar a escrituração. Ó, tem que entender de escrituração. O administrador tem que entender. Por isso que, ó, tem que ser contador. Você está estudando administração e está estudando contabilidade. Por quê? Está estudando administração, está estudando direito empresarial. Por quê? É que se não for assim, quando der um processo desse, você precisa contratar um advogado, um administrador de empresa, um economista e um contador. No caso, você aqui só precisa de qualquer um deles, desde que eles entendam dessas coisas, né? Mas, professor, não pode ter assessoria? Claro que pode. Por isso que as profissões, elas convivem em harmonia, porque numa hora dessa sai aí um auxílio, digamos assim, de outros profissionais para fazer assessoria, né?
E isso dá muito dinheiro, pessoal. Olha, nós estamos passando agora por um problema sério, que é o coronavírus. Mas, pessoal, o mercado vai voltar ao normal. Eu até diria o seguinte, se você tem dinheirinho guardado em casa, na caderneta de poupança, compra ações das empresas que agora estão lá embaixo. O preço da ação era R$ 40, está R$ 7 hoje. Sabe o que você faz? Compra todas que você puder comprar. Porque quando voltar o coronavírus, essas ações vão supervalorizar de novo. E você vai ganhar um bom dinheiro, dá até para comprar uma casa depois, aí, dependendo de quanto você puder aplicar. O mercado tem sempre essas reviravoltas. Gente, aqui sai muito dinheiro. Agora, é lógico, eu estou falando aqui de um leque de empresas que tem bons movimentos. Eu não estou falando aqui da quitandinha do seu Manuel, né? Ou da lanchonete do seu Henrique. Não é isso. Estou falando de uma empresa grande. Né? Vamos dar um exemplo assim. Por exemplo, a Sanepar, por exemplo, não pode ter falência, gente. Me lembrei agora, ia falar o exemplo. A Sanepar é uma empresa estatal, ó, tá vendo? A Copel também, não pode. Mas a Viapar pode, ó, você vê? A Viapar, ela trabalha com concessões para construir e administrar rodovias, mas ela não é uma empresa pública e nem é de economia mista, tá vendo? Então, esta daí pode falir. A gente espera que nunca, hein? Desculpa, pessoal da Viapar que ouvir isso, não é nenhum desejo, nem nem argouro, tá? É só um exemplo, tá? Nós desejamos sucesso de todo mundo, pelo amor de Deus. Temos que desejar o sucesso de todo mundo, porque cada empresa aberta é uma porta aberta para os nossos empregos, concordam? É assim que a gente tem que pensar. Fazer todo mundo crescer para que nós tenhamos aonde entrar. E aí, pessoal, por esta aula, eu vou ficar por aqui pelo seguinte, ó. Comitê de credores, nós não vamos levar muito a isso. Aí nós vamos levar aqui, ó. Nós vamos falar, se me permitir aí, nessa próxima aula, falaremos a partir daqui da Assembleia de Credores. Você vai perceber que logo em seguida nós vamos falar da falência e aí eu vou voltar naquela situação lá da sentença, tá certo? Por enquanto ficamos por aqui. Ó, espero que todo mundo esteja bem, não é? Com ânimo, para a gente atravessar essa situação, porque vem aí a prova, tá certo? Vem aí a prova e você precisa fechar uma boa nota, porque vai valer para os 2 bimestres. Não enrola nessa prova, hein, pessoal? Porque se você enrolar e não conseguir a nota, não posso fazer nada, mas faz a coisa direitinho que vai dar para a gente chegar lá. Principalmente esse simulado que vai sair essa semana, colocar no mudo, porque se você mandar por outro sistema, né, não vai dar certo. Ok? Beijo no coração de todos, até a próxima.